Nesse vídeo eu vou falar sobre epistemologia, vou explicar o que é racionalismo, o que é criticismo, o que é empirismo e vou mostrar argumentos para cada uma dessas posições. Epistemologia é uma área de conhecimento, é o estudo do conhecimento. Epistemologia trata, por exemplo, do que é conhecimento, o que é verdade, como você pode alcançar conhecimento, quais são os métodos disponíveis para alcançar conhecimento, quais métodos são inválidos para se alcançar conhecimento. Então, na filosofia, você tem essas três posições: racionalismo, empirismo e criticismo. Historicamente, primeiro veio o racionalismo com o René Descartes, que dizia que o principal método para se alcançar conhecimento era a razão, era a nossa reflexão, a priori. Aproveitando para esclarecer esses termos, o que é a priori e a posteriori? A priori não é o que vem primeiro, a posteriori não é o que vem depois. A priori significa um método de se obter conhecimento sem precisar usar os 5 sentidos, só por reflexão. É isso que se chama a priori. E a posteriori é um método de se obter conhecimento que precisa dos 5 sentidos. Então esse é um método a posteriori de se obter conhecimento. Então você tem, inclusive, proposições a priori e proposições a posteriori. Por exemplo, a proposição 1 mais 1 é igual a 2 é uma proposição a priori, porque você não precisa usar os 5 sentidos. E, por exemplo, se eu disser que existem cisnes negros, isso é uma proposição a posteriori, porque você não pode saber se existem cisnes negros a não ser que você veja um cisne negro através dos seus 5 sentidos. Certo? Então, o racionalismo, que foi defendido por Descartes, Leibniz, Spinoza, ele diz que a base para se obter o conhecimento é a base da razão, é a base a priori. Agora, racionalismo vem em vários sabores também. Existem várias versões do racionalismo. Existe o racionalismo que diz que todas as verdades são, na verdade, analíticas, que todas as verdades são puramente lógicas e que a lógica é que é o método certo para se obter conhecimento. Existe também o racionalismo que vai mostrar que algumas verdades não são lógicas, elas são, na verdade, auto-evidentes, elas são, na verdade, axiomáticas, e você poderia chamar isso de sintético a priori. Aí a gente está falando da distinção sintético-analítico. Acontece o seguinte, eu já tenho um vídeo no meu canal explicando as distinções sintético-analítico, a priori e a posteriori, que se chama Epistemologia, Categorias do Conhecimento. Então, assista esse vídeo. Aliás, para você entender epistemologia, esse vídeo é indispensável, das categorias do conhecimento. Então você tem o racionalismo extremo, que diz que todas as verdades são, na verdade, a priori, ou são racionais. Você tem o racionalismo que não é tão extremo, que diz que a razão ela é só o principal método, mas não o único, de se obter conhecimento. Você tem também um racionalismo que diz que a razão, na verdade, é a origem do conhecimento, que você ganha a capacidade de obter conhecimento por causa da razão. Então, são vários tipos diferentes. E aí você tem o empirismo, que historicamente se opôs ao racionalismo. O empirismo diz o contrário. Diz que o conhecimento, na verdade, ele se baseia nos 5 sentidos. Você pode obter conhecimento por causa dos 5 sentidos. Então você tem os representantes do empirismo, o Hume, o Locke, o Berkeley. É interessante notar, inclusive, que o Berkeley era um idealista. Ele acreditava que toda a realidade era mental. E, na verdade, o idealismo combina muito bem com o empirismo. Por quê? Já que você conhece as coisas pelos 5 sentidos e a realidade é mental, na verdade, a realidade se constitui dos seus sentidos. Então, você tem contato direto com a realidade, você tem contato direto conhecendo as coisas diretamente pelos 5 sentidos, e a realidade, na verdade, se constitui disso, porque ela é mental, de acordo com Berkeley. E aí, nesse contexto, onde você tem os racionalistas dizendo que o conhecimento vem da razão e os empiristas dizendo que vem dos sentidos, chega o Kant. Então, o Kant chega já metendo a sola do pé na porta, já chega decapitando todo mundo. O Kant já chega fazendo uma chacina, deixando pedaços de corpos de filósofos voando para tudo que é lado, e para botar ordem na casa, e diz: vocês estão falando um monte de merda, na verdade a posição correta é o criticismo. Então Kant vem trazer o criticismo, dizendo que os dois estavam errados, tanto os racionalistas quanto os empiristas.
ou por um ponto de vista que os dois estavam certos, né? Então o criticismo algumas pessoas tratam como a fusão entre racionalismo e empirismo, que diz que você na verdade precisa das duas coisas para ter conhecimento. Você precisa da razão e também dos 5 sentidos. Você pode entender isso em diferentes sentidos também. No sentido de você precisar dos 5 sentidos para aprender linguagem, para aprender a ter a estrutura necessária para você poder raciocinar, que é a linguagem, e você não aprenderia se você tivesse nascido sem os 5 sentidos, mas no sentido também que existem as duas categorias, tanto a priori quanto a posteriori. Como eu mostrei, né? Você tem proposições a priori e proposições a posteriori, como os cisnes negros existem, ou as proposições matemáticas. Certo, então eu espero que já tenha dado para entender o que é racionalismo, empirismo e criticismo. São posições da epistemologia. A epistemologia é uma área de conhecimento e dentro dessa área de conhecimento você tem posições. A pessoa pode se posicionar como racionalista, significa que ela afirma que a base principal do conhecimento é a razão, e assim por diante. Você tem também outras posições, você tem também o fideísmo. O fideísmo que acredita que, na verdade, a fé é que é a principal base do conhecimento. A fé religiosa, a revelação religiosa, a autoridade religiosa. Eu não vou falar sobre fideísmo nesse vídeo porque eu já falei nos meus vídeos criticando a religião, então vamos ao empirismo. O problema do empirismo é que o próprio empirismo não consegue provar ele próprio. O próprio empirismo não é um conhecimento empírico. Você não pode usar os 5 sentidos e saber que o empirismo é verdadeiro através dos 5 sentidos. Ou seja, o método empírico não pode provar o empirismo. O próprio empirismo, o fato de que a base do conhecimento são os 5 sentidos, não é obtido pelos 5 sentidos. Ele teria que ser obtido por outro método. Você não pode pesquisar, cavar a terra e dizer, olha, eu encontrei o empirismo, eu encontrei um exemplar do empirismo que mostra que o empirismo é verdadeiro. Não existe nenhum dado dos 5 sentidos que prova que todo conhecimento vem dos 5 sentidos. Então você precisa extrair esse conhecimento de um outro lugar, de uma outra fonte, de um outro método. Mas se você extraiu esse conhecimento de outro método, então a base do conhecimento já não se constitui dos 5 sentidos, já se constitui desse outro método. A ideia de que todo conhecimento se baseia na lógica, que é um tipo de racionalismo, também está errada. Porque toda afirmação puramente analítica, ela não pode dizer nada sobre a realidade, sobre os fatos. Ela diz respeito apenas à linguagem. A lógica é apenas uma estrutura da linguagem, então você só pode dizer com a lógica se a sua linguagem está coerente, ou se ela está se contradizendo. Ela não afirma nenhum fato real do mundo real. Exceto o próprio fato de que você está usando linguagem, mas aí isso já não é provado pela lógica, isso é provado pelo fato de que você está usando linguagem e pela experiência que você tem desse fato, que no caso é uma experiência a priori. Então, o fato de que eu estou usando linguagem agora é um fato sintético a priori, porque a linguagem é subjetiva ontologicamente, ela só pode ser percebida diretamente pelo sujeito em primeira pessoa. Ontologicamente subjetivo é o que existe em primeira pessoa, ontologicamente objetivo o que existe em terceira pessoa. Então existe, na verdade, 2 tipos de conhecimento a priori: conhecimento sintético a priori e analítico a priori. Conhecimento analítico a priori é aquele conhecimento que está incluído na própria linguagem, no próprio significado das palavras, como, por exemplo, não existem solteiros casados. Isso está incluído no próprio significado da palavra solteiro e da palavra casado. O fato de que eu estou usando linguagem não é analítico, porque eu só posso saber que eu estou usando linguagem em primeira pessoa, já que a linguagem ela se constitui do significado semântico que a mente dá aos símbolos. Então você precisa ter a mente para ter esse significado. Se não tiver a mente, esses símbolos não têm significado. E não são nem sequer símbolos, porque o próprio fato de alguma coisa ser um símbolo também é uma interpretação da mente. E se você quiser entender tudo isso que eu estou falando, assista meus vídeos de filosofia da mente. Então está aí a demonstração de que o empirismo é falso, certo? A demonstração de que o empirismo é falso é de que o próprio empirismo não pode ser provado pelo seu próprio método. Então o próprio empirismo já se refuta. Ou seja, se ele for verdadeiro, então ele é falso. Agora eu vou explicar por que eu sou tanto racionalista quanto criticista. Eu sou racionalista porque eu acredito que a base
de todos os conhecimentos é a razão, até dos conhecimentos empíricos. Então, quando você observa alguma coisa pelos 5 sentidos, todas as suas noções de causalidade, de que uma coisa causa a outra, todas as suas noções de objeto, de que aquele monte de pontinhos do meu campo visual faz uma cadeira, essas coisas não estão dadas nos sentidos. Isso não está incluído nos sentidos. Isso é uma interpretação da minha mente racional, interpretando que aquele conjunto de coisas é uma cadeira, interpretando que a causa desse controle remoto estar se movimentando é porque eu peguei ele e eu estou movimentando ele. Então essas noções, causalidade, a noção de objeto, as próprias noções de espaço e de tempo, são noções que existem na mente. Elas não vêm dos 5 sentidos. Elas não estão incluídas nos 5 sentidos. Você é que coloca essas noções em cima dos 5 sentidos. Ou seja, essas noções estão na mente. A mente precisa já ter uma certa estrutura para conseguir interpretar os dados dos sentidos. Então, nesse sentido, eu sou racionalista. Agora, eu sou criticista também, porque eu sigo a epistemologia de Kant. Eu sigo tanto essas categorias, a priori, a posteriori, sintético a priori, como eu também sigo o idealismo transcendental, que isso é um assunto para outro vídeo, e que diz que a estrutura do entendimento e da percepção estão na própria mente. Então, num certo sentido, eu mantenho o racionalismo e, num certo sentido, eu mantenho a epistemologia kantiana. E, de fato, em epistemologia, a minha maior influência é Kant. Basicamente, eu sigo a epistemologia de Kant. Aproveitando para fazer uma correção, que eu vejo muita gente falando: ah, mas você não tem que usar o empirismo? Se você quiser conhecer algum fato pelos 5 sentidos, você não tem que usar o empirismo? Não, porque o empirismo é você colocar o método empírico como a base do conhecimento. O que você tem que usar é o método empírico. Eu não sou contra o método empírico. Você pode usar o método empírico, você pode usar o método analítico, você pode usar o método sintético a priori. Você pode usar os 3 métodos, mas isso não é empirismo. Quando você coloca ismo, você está se referindo a uma posição dentro da epistemologia. Quando você fala de método empírico, você está se referindo a um método. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Então, essas perguntas, você não tem que usar o empirismo, não fazem sentido. Espero que tenha ficado claro. Coloque suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.